Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ateliê da Sarinha e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem essa bolsa super linda, gente. Essa bolsa ela é só feita com square, a gente vai usar um total de 3 square aí, né? Enfim, gente, essa bolsa ela é muito fácil de fazer, muito simples também. Então, se você gosta desse tipo de tutorial, se você gosta de bolsa de crochê, já se inscreve aqui no canal porque eu vou estar trazendo vários tutoriais de bolsas muito lindas e fáceis para vocês fazerem, entre outros tutoriais também, tá? Então, já se inscreve e não esquece de ativar o sininho para quando eu postar algum vídeo novo, você receber a notificação, tá? Para iniciar a nossa bolsa, a gente tem que saber como que os square eles vão ficar posicionados, tá? Nenhum dos nossos square vão ficar abertos, tá? Todos eles vão ficar dobradinhos pela metade, para poder formar a nossa bolsa. Então, como que a gente vai fazer a nossa primeira junção? Como que eles vão ficar posicionados? Vocês vão colocar o quadradinho aí na diagonal, tá? Então, eles vão ficar bem desse jeitinho aí. Você coloca um com a ponta para cima e depois você conecta um outro do lado, tá vendo? E o outro do outro lado. A gente vai passar uma costura aí com pontos baixíssimos exatamente onde eu tô passando a minha mão aí, a gente vai juntar os nossos square com pontos baixíssimos, tá? Para fazer a junção então dos nossos square, a gente vai laçar o nosso fio, fazer a nossa laçadinha inicial. E aí o que que a gente vai fazer? Feita a nossa laçadinha inicial, a gente vai tirar a nossa agulha dessa laçada. Vamos pegar um dos square. Agora a gente só vai usar dois, tá? Então vocês podem tirar aquele dali. Feito isso, a gente vai pegar o nosso cantinho. E aí a gente vai ver, ó, tem duas correntinhas nessa lateralzinha. A gente vai pular a primeira e vai ir na segunda, na alcinha de trás, tá vendo? A gente vai bem na alcinha de trás dessa correntinha. Feito isso, a gente vai pegar o nosso outro square e nessa pontinha aí de baixo a gente vai contar também uma, duas. Na segunda correntinha, a gente vai pegar essa laçadinha de trás da nossa correntinha, tá? Feito isso, a gente vai inserir a nossa laçadinha na agulha e vai puxar, né, entre essas laçadinhas que a gente inseriu a agulha. Feito isso, gente, nós vamos ter aí a nossa laçadinha já bem preparada pra gente poder fazer os nossos pontos baixíssimos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai no ponto alto, vai pegar a laçadinha de trás dele e vai ir no ponto alto do outro square e a gente vai pegar a laçadinha de trás dele também, tá vendo? E aí, a gente vai laçar nosso fio na agulha e vamos puxar tudo de uma vez pra fazer o nosso primeiro ponto baixíssimo. Ó, a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Ó, tô indo no meu próximo ponto alto, vou pegar a laçadinha de trás dele e no meu ponto alto do outro square eu vou pegar a laçadinha de trás dele também, laçar o meu fio na agulha e fazer um ponto baixíssimo. Gente, essa vai ser sempre a sequência. A gente sempre vai trabalhar com as laçadinhas de trás dos nossos pontos e também nas correntinhas, tá, gente? Ó, fiz o meu último ponto baixíssimo no meu último ponto alto ali, ó, lacei o meu fio e fiz o meu ponto baixíssimo. E aí já tem o espacinho da correntinha. Então a gente vai na laçadinha de trás da correntinha também, tanto de um lado quanto de outro, tá vendo? É muito simples, gente. E aí a gente vai seguindo dessa forma até chegar lá no finalzinho do nosso square, onde a gente tem um espacinho de duas correntinhas de novo. É muito importante vocês não se esquecerem de pegar sempre nas laçadinhas de trás dos pontos, tá, gente? Das correntinhas, porque senão vai ficar desengonçado, tá? O nosso acabamento não vai ficar bonito. Tem que ser dessa forma aí, tá? Então, como eu já tinha falado antes, a gente vai seguir desse jeitinho aí até chegar lá no finalzinho do nosso square, onde a gente chega no espacinho de duas correntinhas. Ó, gente, tô fazendo aí o meu penúltimo ponto alto do bloquinho de 3 pontos altos que a gente tem do nosso square, né? Vou fazer o meu último ponto alto agora, né? O meu último ponto baixíssimo no ponto alto. E agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo em uma correntinha, tá? Então, eu vou aí, ó, na correntinha, nessa primeira. Não vou na segunda, tá? Na primeira. Vou ir na laçadinha de trás dela. Vou pegar a laçadinha de trás também na minha primeira correntinha no outro square. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, a nossa lateral já tá pronta, essa primeira lateral. Agora, o que que a gente vai fazer? Olha só como é que o acabamento, ele fica lindo, gente. Esse acabamento fica simplesmente perfeito. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai virar um pouquinho a nossa peça, tá? A gente vai pegar o nosso outro square, mas antes a gente vai inserir a nossa agulha ali na segunda correntinha desse square esquerdo que a gente tem, tá?
tá? Vamos inserir a nossa agulha ali na laçadinha de trás da correntinha. Vamos pegar o nosso square, que tá solto, né, que tava faltando. Vamos contar na segunda correntinha, tá? Na laçadinha de trás, a gente vai inserir a nossa agulha ali. A gente vai fazer da mesma forma como fizemos lá na lateral, né, na nossa primeira lateralzinha. Então, ó, vou fazer aí, pegar o meu fio e fazer o meu ponto baixíssimo, gente. É só isso, tá vendo como é muito simples? É da mesma forma como a gente iniciou nos nossos outros dois square ali da lateral que a gente fez, né? Então, ó, vou pegar na lateralzinha, na parte de trás, né, da alcinha, dos meus pontos altos e vou fazer os meus pontos baixíssimos, gente. A gente vai seguir da mesma forma como a gente fez na outra lateral, pegando sempre a alcinha de trás do ponto e fazendo um ponto baixíssimo. Gente, essa bolsa é uma facilidade de fazer, principalmente você que está iniciando. É muito simples de fazer porque é só repetição, tá vendo? É ponto baixíssimo, ponto alto, não é nada muito complexo, sabe? A gente vai seguir com a nossa junção até lá o nosso espacinho de duas correntinhas. Tô fazendo aí meu ponto baixíssimo no meu último ponto alto dos meus dois square. Vou inserir a minha agulha na laçadinha de trás da minha primeira correntinha ali. Vou inserir novamente a minha agulha na laçadinha de trás da minha primeira correntinha do outro square e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente não vai cortar o fio, tá? Agora chegou a parte onde nós vamos juntar as laterais, né, da nossa bolsa. Então, olha só como é que vai ficar. Já ficou do jeitinho que eu falei que teria que ficar o padrão da nossa bolsa. Então, ó, eu vou dobrar agora para vocês terem uma ideia melhor de como que vai ficar. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a junção do square no meio da nossa bolsa, na parte de trás, né? A gente fez aí a parte da frente, agora falta a parte de trás. A gente vai indo direto, por isso que eu falei para não cortar o fio, porque dessa forma não fica muitas pontas pra gente arrematar. E também o acabamento, ele fica muito lindo, tá? O acabamento dessa forma, com essa junção, né? Com esse acabamento de junção de um square com o outro. Então, agora a gente vai dobrar, tá vendo? A gente vai trabalhar com a nossa peça dobrada. E agora não tem segredo nenhum, tá, gente? Nós vamos continuar com a junção da forma como a gente estava fazendo, né? De pegando sempre a laçadinha de trás dos nossos pontos, das nossas correntinhas. Só que agora é diferente. A gente vai trabalhar nas duas correntinhas de cada um dos nossos square, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar aí a minha peça, colocar a minha agulha novamente, né, na laçadinha ali. Vou ajeitar um pouquinho para ficar melhor para trabalhar. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aí na segunda correntinha, na laçadinha de trás dela também, na correntinha, né, do nosso square esquerdo. Vou no meu square direito, vou na minha segunda correntinha também, né, na correntinha que sobrou na laçadinha de trás dela e vou fazer um ponto baixíssimo ali. Tá vendo, gente? Nós não vamos pular dessa vez essa segunda correntinha. A gente vai fazer, vai formar essa curvinha aí, tá vendo? E agora a gente vai trabalhar normalmente. Vamos fazer as nossas junções aí em cada ponto, né? Cada ponto alto a gente vai fazer os nossos pontos baixíssimos, pegando sempre as laçadinhas de trás dos nossos pontos e das correntinhas, até a gente chegar lá no nosso espacinho de duas correntinhas, onde a gente também vai trabalhar nessas duas correntinhas, tá? Tô aí fazendo meu último ponto baixíssimo, ó, no meu último ponto alto de cada square. Vou na minha primeira correntinha na laçadinha de trás dela, de cada square, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ir na nossa segunda correntinha, vamos inserir a nossa agulha ali na laçadinha de trás dessa correntinha também, tá? E aí a gente vai pegar a ponta do nosso square, tá vendo essa ponta aí? A gente vai pegar ela, vamos contar uma, duas, na segunda correntinha a gente vai inserir a nossa agulha na laçadinha de trás dela pra fazer o nosso ponto baixíssimo. Tá vendo como que já tá formando a nossa bolsa? Ó, vou aí na minha laçadinha de trás da minha segunda correntinha, tá? E vou fazer o meu ponto baixíssimo. E, gente, lembrando que esse nosso fio, ele sempre tem que ficar por baixo, tá? A gente não pode trabalhar com ele por cima, porque senão vai dar diferença nos nossos pontos, tá bom? Então, ele sempre tem que ficar por baixo aí, tanto da agulha, quanto, né, dos nossos pontos. E, gente, não tem segredo, tá? Nós vamos continuar fazendo a nossa junção, né, da mesma forma como a gente fez em todas as outras laterais, até chegar ali no finalzinho. Chegando ali no final, gente, é um pouquinho mais complicado, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência pra fazer, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças, não, tá? Vocês só prestem bastante atenção na forma como que vocês estão pegando o fio, tá? Se o fio de vocês, ele não tá passando por cima, tanto da agulha, né, quanto dos pontos, então vocês fiquem bem atentos a isso, tá vendo? Ó? E não percam, gente, ponto, tá?
Prestem bem atenção se vocês estão fazendo pontos baixíssimos, todos os pontos do nosso square, tá? Tanto de um quanto de outro. A gente não pode deixar de fazer ponto, tá? Porque senão pode ficar um buraquinho, às vezes na nossa bolsa, né? Que a gente não vê. Então, prestem bem atenção. Então, ó, gente, tá vendo que às vezes o ponto ele fica bem escondidinho mesmo. Vocês vão ter que se esforçar um pouquinho para poder pegar direitinho a laçadinha, né? E tal. Ó, gente, feito aí, fiz o meu último ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio agora. A gente vai puxar a nossa laçada, tá? Não precisa de correntinha, gente. Nós vamos inserir a nossa agulha, passá-la por dentro ali da nossa bolsa e inserir em algum desses pontos aí que a gente fez, só para puxar o nosso fio para trás, tá bom? Então, ó, puxei ele lá para trás e é desse jeito que fica a pontinha da nossa bolsa. Gente, terminada essa etapa, praticamente a nossa bolsa ela tá pronta, né? A nossa bolsa tá praticamente feita. Agora o que falta é fazer um acabamentozinho aí nessa parte, mas esse acabamento é opcional, se você não quiser fazer não tem necessidade. Eu gosto de fazer porque eu acho que dá um charmezinho a mais. Para fazer esse acabamento a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial, a gente não vai precisar tirar a nossa agulha ali da laçada, tá? Vocês podem deixá-la ali. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma dessas pontas aí da nossa bolsa, tá? E na minha primeira correntinha aí, tá vendo? Essa primeira correntinha, eu vou na alcinha de trás dela, na laçadinha de trás dela, e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou inserir a minha agulha ali, puxar uma laçada e puxar para fazer o meu ponto baixo. Vou na minha segunda correntinha, na laçadinha de trás dela, e também fazer um ponto baixo. Tá vendo, gente, como que vai ficando? A gente vai trabalhar novamente também só na laçadinha de trás dos nossos pontos, fazendo pontos baixos, tá vendo? Tanto nas correntinhas quanto nos pontos baixos. Ó, na minha correntinha aí, vou pegar a laçadinha de trás dela e vou fazer um ponto baixo. E a gente vai trabalhando pontos baixos por toda a nossa volta, tá? É bem simples, gente. É um acabamento, assim, que é muito rapidinho de fazer e fica muito bonitinho, tá? A gente vai fazer os pontos baixos só na laçadinha de trás para dar esse relevozinho aí. Eu acho que fica muito bonitinho. Se vocês quiserem fazer nas duas alcinhas, podem, também não tem problema nenhum. Eu só prefiro fazer na laçadinha de trás porque eu acho que dá um detalhezinho a mais e fica mais bonito. Quando a gente chegar nessa partezinha aí, tá vendo? O nosso primeiro espacinho, vai sobrar, você vai ver que sobrou essa primeira correntinha aí. Então, a gente vai fazer um ponto baixo nela. E tá vendo onde a gente fez a junção? Bem ali na parte de trás vai ficar uma alcinha, tá vendo? A gente vai ir nessa alcinha aí e vai fazer um ponto baixo. Feito isso, a gente vai ir na nossa próxima correntinha do nosso outro square e vamos fazer um ponto baixo na laçadinha de trás dela também. Nesse cantinho, gente, nós vamos seguir esse processo, tá? Tanto desse lado quanto do outro lado. Vai ficar assim, bem bonitinho desse jeitinho. E aí, a gente vai seguir dessa mesma forma como a gente seguiu até agora, né? Fazendo pontos baixos na laçadinha de trás de cada ponto e de cada correntinha que a gente tem. Até chegar lá no outro espacinho, né? Da junção, onde a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez nessa parte aqui. Bom, gente, chegando no nosso finalzinho, ó, tô quase chegando lá no finalzinho da minha carreira. A gente vai sempre fazendo pontos baixos na laçadinha de trás dos nossos pontos, tá? De cada ponto, de cada correntinha. Tô fazendo aí o meu último ponto baixo da minha carreira. E tá vendo aonde tem esse ponto baixo aí, onde a gente fez o primeiro ponto? Então, a gente vai inserir a nossa agulha nele, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nele aí. Feito o nosso ponto baixíssimo, a gente já pode cortar o nosso fio. Não precisa fazer correntinha, tá? A gente só puxa. Vamos inserir a nossa agulha ali no ponto baixo onde a gente acabou de fazer o baixíssimo. E vamos puxar para trás o nosso fio. Tá vendo esse fio aí, gente? A gente vai esconder ele dentro desses pontos, dessas laçadinhas, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai inserir a nossa agulha na laçadinha de trás do nosso ponto baixo e vai puxar esse fio para frente. Depois, a gente vai inserir a nossa agulha na laçadinha de trás, por trás, e puxar esse fio para trás. Tá vendo, gente? É muito simples. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa com esse fio aí, tá? Vou ir aí na minha laçadinha de trás do meu ponto, vou puxar para frente
ir na laçadinha por trás do meu ponto e vou puxar o meu fio para trás de novo. A gente faz isso para ficar mais fácil na hora da parte do arremate, né? Da gente não precisar ficar pegando a agulha de tapeceiro, enfim, dá menos trabalho. Agora a gente vai fazer a alça da nossa bolsa, tá? Eu vou ensinar duas formas de fazer a alça. Essa é a forma da alça conectada, toda de crochê. Tá? Para iniciar a nossa alça, a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial. E tá vendo essas duas correntinhas, os dois pontos baixos em cima delas? A gente não vai fazer ponto baixo neles. A gente vai nesse ponto alto aí, no ponto baixo em cima desse ponto alto. A gente vai inserir a nossa agulha ali e vamos fazer um ponto baixo nele. Feito isso, a gente vai no nosso próximo ponto baixo, que já vai estar dentro, né, das nossas duas correntinhas ali, tá vendo? Vou ir inserir a minha agulha nele e fazer um ponto baixo. Vou ir no meu próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixo nele e depois eu vou ir no meu próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo nele de novo. A gente vai ficar com um total de 4 pontos baixos seguidos, tá? Esses 4 pontos baixos vão formar a largura da nossa alça, tá? Então, essa daí vai ser a largura da nossa alça. Feitos os nossos 4 pontos baixos, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar a nossa peça e no mesmo lugar onde a gente acabou de fazer o nosso ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo. E depois a gente vai seguir fazendo um ponto baixo e um ponto baixo, até a gente ficar com 4 pontos baixos nessa carreira de novo, tá? Vocês têm que se atentar a isso, tá, gente? Tem sempre que ter 4 pontos baixos aí, porque senão a alça pode ficar torta, tá bom? Vou fazer uma correntinha, virar a minha peça e fazer ponto baixo. E, gente, é dessa forma que a gente vai fazer a nossa alcinha, tá? 4 pontos baixos, uma correntinha, 4 pontos baixos, uma correntinha, vira. 4 pontos baixos, uma correntinha, vira. Entendeu? Dessa forma aí. A gente vai fazer isso até ter um total de 50 carreirinhas de 4 pontos baixos, tá, gente? Tem que ter 50 carreirinhas aí. Ó, gente, fiz as minhas 50 carreirinhas aí e eu vou ensinar vocês a como contar essas carreiras, tá? Então, ó, a gente vai na parte onde a gente iniciou, onde a gente fez a nossa primeira carreira de pontos baixos. A gente vai na segunda carreirinha e vai contar a partir dali, em par. Então, ó, a gente vai contar de 2 em 2, tá vendo? Então, a gente vai contar a partir daí, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Então, é dessa forma que vocês vão contar para ver se a quantidade de carreira de vocês estão certinha, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Ó, fiz ali a minha uma correntinha, só que a gente não vai fazer ponto baixo ali, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa outra ponta da nossa bolsa, vamos ir ali, ó, tá vendo as nossas duas correntinhas? A gente vai no ponto alto que tá em cima no ponto baixo que tá em cima do ponto alto. A gente vai entrar com a nossa agulha ali. A gente vai inserir a nossa agulha nas duas laçadinhas, tá? Não esquecendo que o nosso fio ele tem que ficar para baixo, tá, gente? E ali a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, agora a gente vai trabalhar nas laçadinhas de trás dos nossos pontos baixos da alcinha. Então, olha só. Eu vou pular o meu primeiro ponto baixo ali, vou ir no meu segundo na laçadinha de trás dele. E agora, ali na minha parte da bolsa, né, eu vou também na laçadinha de trás do meu ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. É como se a gente estivesse unindo os squares, gente. Ó, vou ali no meu próximo ponto, na laçadinha de trás dele. Vou na parte da minha bolsa, no ponto baixo, na laçadinha de trás dele também. E vou laçar meu fio na agulha para fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo, gente? É muito simples. Vou ali no meu último ponto baixo, na laçadinha de trás dele. Só que agora aí a gente vai pegar as duas laçadas, tá vendo? Nesse último ponto, a gente vai pegar as duas laçadas da parte da bolsa e fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, a gente só vai cortar o fio. Tá vendo como que vai ficar? Agora a nossa alça já tá unida à bolsa. A gente vai cortar o nosso fio agora, tá? A gente não precisa fazer correntinha, tá? A gente só vai puxar o nosso fio e a gente vai virar ali, ó, tá vendo? E aonde eu fiz o meu ponto baixíssimo, né, no meu último ponto baixo ali, eu vou inserir a minha agulha e puxar o meu fio pra trás. E é desse jeito que a nossa alcinha vai ficar presa, tá, gente?
Para nós ficarmos, né, com a nossa alcinha mais segura, para não correr o risco de soltar e essa ponta também não ficar aparecendo, eu vou dividir esse meu fio aí no meio, tá? Vou inserir a minha agulha em uma dessas laçadinhas aí dos meus pontos e vou puxar uma parte dessas aí para dentro, só pra gente dar uns 3 nozinhos aí, para ter certeza de que o nosso fio ele não vai soltar, tá bom? Então, fiz aí o meu nozinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha, vou passar ela por dentro dessas alcinhas, né, dos meus pontos baixos, vou passar ela por dentro dessas alcinhas, pegar o meu fio e puxar ele para passar por dentro dessas alcinhas, tá vendo? Só para ter certeza de que o nosso fio tá bem arrematado, né, e que ele não vai sair tão facilmente. Então, feito isso, a gente pode cortar e tá feito o nosso acabamento da alcinha. Do outro lado da nossa bolsa, né, da nossa alça, a gente pode fazer a mesma coisa. Ó, vou inserir a minha agulha ali por dentro os meus espacinhos, né, dos meus pontos baixos, das minhas laçadinhas. Vou puxar o meu fio ali por dentro e depois eu vou cortar o restante que sobrou. Só pra gente esconder, né, o nosso fio, para ele não ficar ali aparecendo. Feito isso, o acabamento, ó, tá vendo? Agora sobrou essa parte aí das alcinhas, a gente só corta. Se vocês quiserem passar como eu pelos pontos baixos, também podem, tá, gente? Mas qualquer coisa vocês podem só cortar. Como a gente já tinha colocado ali por dentro dos pontos baixos, né, na nossa outra carreira. Então, eu vou só cortar agora os meus fios para não ficar essas pontas aí. E tá feito, gente. A gente agora só tem mais um arremate para fazer, que é a parte de dentro da nossa bolsa. Tá vendo ali, ó, que ficou aquelas duas pontas? A gente vai dar 2 nozinhos ali, tá? E aí, a gente vai esconder esse fio passando por dentro desses pontos altos que a gente tem aí, tá vendo, ó? Tem até os fios que eu escondi, né, do square, onde eu arrematei. E a gente vai passar por ali também, tá vendo, ó? É só puxar tudo junto, não tem segredo, gente. Aí a gente corta o restante dos fios, né, pra não ficar aparecendo essas pontas aí. Bom, gente, feito isso, a nossa bolsa já tá pronta. Viu como ela é fácil de fazer? É muito simples, gente, é rapidinho. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a segunda opção de alça, tá? Com essas alcinhas aí, tá vendo? Eu acho que é fecho lagosta que falam, não tenho muita certeza, tá? Mas enfim, já fiz aí o meu acabamento na parte de cima, tá vendo? Da mesma forma como eu ensinei vocês. A única coisa que eu não fiz foi a alça de crochê. A gente vai colocar as nossas alcinhas desse jeitinho aí, tá vendo? Na parte da ponta da nossa bolsa, do square que fica ali, né? Aquela parte abertinha. Para fazer a nossa alça é muito simples, gente. Nós vamos iniciar fazendo a nossa laçadinha inicial e a gente vai subir aí 5 correntinhas, tá? Como a gente tem 4 pontos baixos na nossa alça, né? A gente tem que fazer 5, porque uma correntinha vai servir pra gente virar. Então, olha só. Na minha segunda correntinha aí, eu vou fazer um ponto baixo, ok? Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou na minha segunda correntinha e vou fazer mais um ponto baixo. Vou na minha terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo e vou na minha quarta correntinha e vou fazer um ponto baixo. Feito isso, a gente tem aí os nossos 4 pontos baixos na nossa primeira carreira da nossa alcinha. Feito isso, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar a nossa peça e aonde a gente acabou de fazer o último ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo nele, tá vendo? E a gente vai seguir a mesma sequência que a gente fez lá na alça. Lembra da nossa alça que a gente conectou, né, e tal? A única diferença é que ela não tá grudada na nossa bolsa, né? Que a gente não fez ela direto na nossa bolsa. E novamente eu falo para vocês que vocês não podem esquecer de fazer ponto baixo nem no início da carreira nem no final, porque senão a nossa alça ela vai ficar esquisita, ela vai ficar torta, não vai ficar bonita. Vou subir uma correntinha, onde eu acabei de fazer um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo em cima dele e a gente vai fazendo isso. A gente tem que fazer um total de 5 carreiras aí, tá? São 5 carreirinhas de pontos baixos que a gente vai fazer. Tô na minha terceira, então a gente vai fazer até a quinta carreirinha. Fiz a minha quinta carreirinha, agora eu vou pegar ali a minha argolinha, vou inserir essa parte aí de baixo, né, do início da minha alcinha por dentro, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aí, ó. A gente vai ter que colocar essa argola bem na metadezinha, porque a gente vai dobrar
tá vendo? Ó, desse jeitinho aí, ok? Eu já fiz ali uma correntinha, então eu vou inserir a minha agulha no meu primeiro ponto baixo. E tá vendo ali onde a gente tem a nossa primeira correntinha? A gente vai inserir a nossa agulha ali também. E vai fazer um ponto baixo. Dessa forma, a gente vai unir as duas pontas, tá? Então, olha só, vou ali no meu segundo ponto baixo, inserir a minha agulha nas duas argolinhas, na minha segunda correntinha do outro lado e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? A gente vai seguir dessa forma até o finalzinho, nos 4 pontos baixos da nossa carreira, tá? Então, tô indo aí no meu terceiro ponto baixo, na minha terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o meu último ponto baixo da carreira. Vou inserir a minha agulha ali, vou inserir a minha agulha na última correntinha do outro lado e vou fazer um ponto baixo. Feito isso, gente, nós vamos subir uma correntinha e vamos continuar fazendo as nossas carreiras normalmente. Tá vendo? Ela vai ficar desse jeito aí, bem presinha na nossa argola, ok? Então, vou fazer uma correntinha, vou virar a minha peça e vou fazer os meus 4 pontos baixos aí. Tá vendo, gente? É super simples, é muito fácil de fazer, tá? E a gente vai seguir fazendo aí um total de 45 carreiras, tá, gente? Tem que ter um total de 45 carreiras aí. Essas 45 a gente vai contar a partir ali da primeira carreira onde a gente fez depois da nossa junção, tá? Então, a gente vai contar a partir dali. Depois de termos feito as 45 carreiras, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar a nossa peça e a gente vai trabalhar agora pontos baixos somente nas alcinhas de trás, tá? Dos nossos pontos baixos de base, tá vendo? Ó? Vai ficar essas argolinhas aí na frente. Tem que ficar desse jeitinho. Feito isso, a gente vai ter que ter um total de 5 carreiras a partir daí. Então, eu tô na minha segunda, vou fazer depois a minha terceira e vou fazer a minha quarta e depois a minha quinta. Fiz as minhas 5 carreiras, eu vou pegar agora a minha argolinha e vou inserir, né, essa ponta da minha alça dentro dessa argolinha, tá vendo? Tem que ficar desse jeitinho aí. Agora, a gente vai puxar esse fio aí, tá, gente? E a gente vai fazer uma correntinha, tá? Tem que fazer uma correntinha aí pra dar um nozinho, né, pra não correr o risco de soltar. Feito isso, eu vou cortar o meu fio. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar, tá? Ó, fiz ali uma correntinha de novo porque tinha soltado, tá? A gente vai puxar esse fio e agora a gente vai fazer meio que uma costura nessas alcinhas que ficaram aí, tá? Então, olha só, eu vou inserir a minha agulha nessa alcinha aí e vou inserir a minha agulha nas duas alcinhas do meu ponto baixo, desse ponto baixo aí. E vou puxar esse fio por entre esse ponto baixo e essa alcinha que a gente fez aí, que ficou, né? A gente vai puxar o nosso fio. Agora, a gente vai trabalhar em zigue-zague. Então, eu vou inserir a minha agulha nesse ponto baixo e na alcinha ali e vou puxar esse fio pra frente, tá? Depois, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai inserir a nossa agulha na alcinha e depois a gente vai inserir a agulha ali no nosso ponto baixo, tá vendo? A gente vai trabalhando em zigue-zague assim. Ó, tô puxando o meu fio agora pra trás de novo. Depois, eu vou inserir a minha agulha no ponto baixo e depois nessa última argolinha aí que ficou, né, do meu ponto. E eu vou puxar o meu fio pra frente, só que agora a gente não vai puxar ele todo. Tá vendo que vai ficar essa alcinha aí? A gente só puxa e deixa essa alcinha, tá? A gente vai fazer uma correntinha aí, desse jeitinho aí, tá vendo, ó? Vai ficar assim, a gente faz uma correntinha. É simples, gente. Feito isso, a gente puxa só pra dar um nozinho, tá? Pra não correr o risco de soltar, né? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou inserir a minha agulha em um desses pontos aí e puxar esse meu fio pra trás. Agora, a gente vai pro processo de esconder esses fios, né? Esse fio aí. Então, eu vou inserir a minha agulha dentro ali da parte que ficou do espacinho. Vou puxar o meu fio ali pra dentro. Depois, eu vou inserir a minha agulha entre os pontos baixos, da mesma forma como a gente fez na outra alça, tá, gente? Não tem muito segredo, não. A gente só vai passando as agulhas ali entre os pontos baixos, a agulha, né? Entre os pontos baixos e depois a gente esconde o nosso fio. Eu gosto de esconder bem o fio, sabe? Entre os pontos, assim, porque eu vou ter certeza de que ele não vai sair tão fácil, né? De que ele vai ficar bem seguro ali, ele não vai sair. Então, a gente faz dessa forma aí,
para ficar bem direitinho a nossa alça. Feito isso, agora eu vou pegar a minha bolsa, vou abrir esse meu fechinho aí, né? E vou inserir ele bem nesse espacinho aí de 2 correntinhas do nosso square e vou colocar a alça da minha bolsa. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, essa alça, nesse jeitinho aí, fica uma fofura. E dá um detalhe assim na bolsa que fica muito lindo. Eu acho que fica mais bonito ainda do que só a alça de crochê, sabe? Ela inteira. Eu achei que ficou muito lindo desse jeito. E é isso, gente. Esse é o tutorial dessa bolsa maravilhosa com esses dois tipos de alça, né? E eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado de verdade, tá? Vocês podem trazer sugestões aqui de vídeos para eu fazerem, é só vocês escreverem aqui nos comentários, tá? Se você não é inscrito, se inscreve. Não deixe de se inscrever e não deixe de curtir, tá? Porque aí eu vou saber que vocês gostaram do vídeo e vou trazer mais tutoriais desse tipo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo tutorial!